Você se sente em casa? Eu não me sinto em casa em nenhum lugar. Não sei se você que tá escutando, tá vendo, já passou por isso, passa por isso. Eu sinto que talvez essa conversa vai ser uma das que menos vai ter que talvez menos faça sentido, mas é só uma ideia minha. Porque eu acabei de ter essa ideia pra falar agora, quando eu fui começar a gravar. Por causa de uma conversa que eu acabei de ter com um amigo. Então talvez possa parecer meio confuso, mas o importante é ser franco. Eu tenho essa sensação de nunca me sentir em casa, sei lá, durante metade da minha vida. E começou bem cedo, porque eu lembro que na minha cidade natal, que é Novo Hamburgo, que é uma cidade metropolitana, uns 40, 50 quilômetros da capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. E eu sinto que em algum momento da minha vida, aquela cidade me pareceu muito fora de quem eu era. Não sei se faz sentido isso. Eu morei com os meus pais até 20 anos nessa cidade. E eu lembro muito claramente de um momento, algo entre 1 ou 2 anos antes de me mudar para Porto Alegre para morar sozinho. Eu lembro que eu ficava meio angustiado, assim, de morar em Novo Hamburgo, que enfim, é uma cidade não é tão pequena relativamente, deve ter uns 200 mil habitantes. Porto Alegre deve ter 1,5 milhão, 2 talvez. Não tenho certeza desses números. De Novo Hamburgo eu tenho, porque tem uma placa lá na entrada da cidade que é 220 mil ou 250 mil. Enfim, informações irrelevantes. Mas parecia que eu não conseguia me adequar àquela cidade. E eu já tinha ido para Porto Alegre algumas vezes, tinha alguns amigos que moravam em Porto Alegre. Então, todas as vezes que eu ia pra lá, eu sempre achava incrível, porque assim, era uma cidade maior, grande, com muita coisa, muita gente acontecendo, com muita gente vivendo, muita festa, muita coisa cultural, assim. Eu sentia que em relação à minha cidade natal, ela era muito mais uma coisa expoente, assim, maximalista do que Novo Hamburgo, que é uma cidade mais recatada, que origens alemãs. E por algum motivo, por ser essa fase nova em que eu tava me mudando pra morar sozinho, não completamente sozinho, eu ia morar com um amigo, mas não morar mais sobre o mesmo teto dos meus pais, então eu poderia ter uma liberdade pra fazer o que eu bem entendesse. Não que eu já não tivesse um pouco dessa liberdade antes, mas eu acho que por diversas razões que talvez algum dia eu aborde aqui, eu fui criado numa família cristã, então muitas coisas não me eram permitidas e eu meio que ia com isso na minha cabeça. Enfim, eu ficava morando com os meus pais e eu não me sentia no direito de burlar algumas regras que eram regras da casa deles. Então quando eu fui pra Porto Alegre morar sozinho, eu sentia, tipo, agora eu tenho liberdade pra fazer o que eu quiser. E eu morei durante 8 anos em Porto Alegre. 8 anos? 10 anos? 9 anos? Não sou muito bom com números, mas uns 10 anos eu acho. Eu lembro que foi isso, assim, eu voltava pra Novo Hamburgo pra visitar meus pais no final de semana, pra visitar minha avó no final de semana, depois que meus pais saíram de lá. E toda vez que eu voltava pra lá, eu me sentia realmente, meu peito ficava meio... sabe, eu ficava meio agoniado. Eu ia, sei lá, no domingo pra almoçar com a minha avó, eu chegava lá umas 11 horas da manhã, 3, 4 da tarde eu já tava querendo ir embora, porque eu não aguentava meio que essa agonia que eu sentia na minha cidade natal. E daí Porto Alegre eu acho que passou por um momento que eu tipo super, nossa, muita coisa pra descobrir sobre a cidade e tal, então eu me sentia um pouco em casa. Aí depois meus pais, enfim, como eu falei, foram pra outras cidades, se mudaram do estado. E a minha família num todo, assim, na real, morava longe de mim. E aí Porto Alegre começou a me incomodar. E eu comecei a sentir Porto Alegre como eu sentia Novo Hamburgo quando eu morava em Novo Hamburgo. Eu comecei a achar que Porto Alegre já não era o suficiente, já não tinha coisa suficiente, que as coisas eram muito paradas, que o povo era meio... todo mundo meio que se conhecia. Mas eu tinha um círculo de amizades muito forte lá. Um grupo assim que eu chamo de círculo seguro de amigos. Que era um grupo de amigos que a gente se via toda semana. Eram 6... O grupo era formado por umas 6, 7 pessoas. Mas assim,
A gente se via pelo menos em 3, 4 toda semana, a gente fazia alguma coisa, fazia uma janta, saía pra alguma festa, enfim. E aí começou a me bater essa sensação também de que, putz, Porto Alegre também não tá mais sendo muito a minha casa. E aí esse ano eu completei 3 anos que eu tô morando em São Paulo. E mais do que nunca, eu não me sinto em casa. E eu sinto que agora eu tô num ponto em que eu não tenho mais como extrapolar essa coisa que era essa comparação com Novo Hamburgo, Porto Alegre e São Paulo, porque Novo Hamburgo era muito pequena, fui pra Porto Alegre, porque Porto Alegre era maior. Saí de Porto Alegre, fui pra São Paulo, que é essa a maior cidade da América Latina. Qual vai ser o próximo passo que eu vou dar? Vai ser uma cidade ainda maior pra eu me sentir, tipo, com mais coisas, mais interessante, com mais gente. E eu nem acho que eu explorei o potencial completo, né, de São Paulo nesses 3 anos. Acho não, eu tenho certeza absoluta que eu não explorei ainda o potencial completo que essa cidade tem a oferecer. Mas não é sobre isso. Não é sobre as coisas pra explorar, não é sobre o número de pessoas, não é sobre... não me sentir à vontade com nada nesses lugares por onde eu passei. Eu não tenho esse sentimento que eu ouço de alguns amigos que é, voltar pra minha cidade natal porque é onde, sei lá, minha avó mora. Ninguém mais da minha família mora em Novo Hamburgo. Ninguém mais da minha família mora em Porto Alegre. Até porque eles não moravam em Porto Alegre, ninguém da minha família. Uma parte da família mora mais pro interior do Rio Grande do Sul, que, enfim, eu nunca morei lá, então não é uma coisa, tipo, vou voltar pra minha casa, sabe? Sabe aquele sentimento de casa de vó, ou, sei lá, pra mim é a casa da minha avó, porque a minha avó mora na mesma casa, sei lá, 50 anos, ou mais, na real, muito mais, provavelmente. Porque a casa da minha avó, eu cresci indo lá, então... viajava pra casa dela, então aquela coisa, pra mim ali talvez seja o mais próximo de casa, mas a minha avó mora numa cidade muito pequena no interior do Rio Grande do Sul. E assim, nada contra o interior, inclusive acho muito interessante a ideia, mas assim, não é minha casa. Eu não me sentiria em casa lá. E aí o que eu faço com isso? Só aceito que talvez nunca vai existir esse lugar onde eu vou me sentir em casa, onde eu vou me sentir no meu lar. Isso leva pra algum lugar também? Eu preciso ter algum lugar pra me sentir em casa. Mas eu lembrei de uma outra conversa que eu tive com uma amiga minha, que ela já morou em muitos lugares. E agora, recentemente, ela se mudou faz uns 3 anos pra um novo lugar. E ela passou por São Paulo durante 1 ano. É muito doido porque ela veio pra São Paulo pra trabalhar num projeto específico. Ela ficou aqui durante 1 ano e aí faltando, sei lá, acho que depois de uns 7 meses, eu não lembro quanto tempo específico, mas vamos dizer que foram 12 meses que ela morou aqui em São Paulo. No 10º mês ela foi atrás de um apartamento, pegou o apartamento, se mudou. 1 mês depois de estar pronto, de ela estar morando, ela teve que se mudar por causa desse projeto para um outro estado. E assim, o apartamento tava incrível, eu ajudei inclusive a fazer a mudança dela, porque ela já tava nesse lugar novo, e ela tinha que mandar as coisas daqui de São Paulo pra esse lugar novo. E assim, a casa dela tava muito gostosa, ela tava muito feliz, porque ela tava se encontrando em São Paulo também, e ela foi pra uma outra cidade meio que nada a ver, assim. Eu lembro que ela ficou muito, ela tava feliz por causa dessa nova oportunidade, mas ao mesmo tempo meio triste, meio chateada, meio sem saber o que sentir, porque... ela finalmente tinha feito o apartamentozinho dela, era um apartamento muito gostoso, tinha uma pintura muito bonita, tudo tava do jeitinho dela. E aí ela teve que entregar esse apartamento. E essa mesma amiga, eu amo essa minha amiga, antes disso ela tava morando em Porto Alegre também. Ela era desse meu círculo de amigos seguros. E ela morou em Porto Alegre e ela ficou durante muito tempo ainda, depois de ter se mudado de Porto Alegre, sem conseguir voltar pra Porto Alegre pra entregar o apartamento que ela morava lá. É uma história muito doida, muito complexa, mas assim, basicamente ela ficou muito tempo ainda pagando esse aluguel em Porto Alegre sem estar morando lá. Uns amigos moraram por um tempo lá, né, pra não todo mundo achar, ela é milionária e tá... Não, ela não é milionária não, ela só trabalha igual uma cavala mesmo. E eu lembro quando ela foi pra essa cidade nova, ela falava assim, eu não consigo me sentir em casa, eu sinto que essa cidade é muito burocrática. E aí, por conta do trabalho dela, que envolve viajar muito, tanto pelo Brasil quanto para fora do país, ela passava muito tempo fora, então ela viajava, ficava 10 dias fora, voltava para casa. Aí ficava uns dias em casa,
viajava de novo, ficava 15 dias fora, voltava pra cá. E às vezes umas viagens mais longas, às vezes umas viagens mais curtas. E daí foi muito doido que em algum momento ela me confessou que ela começou a gostar dessa cidade nova quando ela passava muito tempo longe de casa. Quando ela passava muito tempo viajando, trabalhando fora. E parece que o voltar pra casa, nesse caso, era uma coisa, tipo... não sei explicar, eu acho, ainda. Mas ela voltava pra casa, pro apartamento dela, na cidade que ela ainda não tava tão familiarizada, não gostava tanto. Ela começou a conseguir achar, caçar umas coisas dentro desse lugar, dentro dessa cidade, que fizessem com que ela se apaixonasse pela cidade. E por algum motivo hoje ela meio que... Faz algumas semanas que a gente não se fala, mas... Não sei se amar, ela ama a cidade, mas ela tá muito mais... O que antes era uma reclamação de tipo assim, eu odeio essa cidade nova. Passou por um lugar de tipo... Nossa, eu tô meio apaixonada pela cidade. Mas eu tenho absoluta certeza que pra ela, essa cidade... Ela nunca vai chamar de lar, sabe? Não é a casa dela. E por ela já ter morado em muitos estados diferentes, eu imagino que essa confusão também seja meio real na cabeça dela. Enfim, eu fiz um parênteses enorme aqui pra contar uma história e meio que corroborar o que eu tava falando, né? Talvez eu esteja meio que justificando, tentando argumentar em meu próprio favor. Mas era só pra contar essa história mesmo e trazer mais um exemplo de que como não necessariamente morar em muitos lugares vai fazer a gente feliz. E que talvez nos cause mais estranheza ainda, porque a gente vai ter muitas casas e não necessariamente vai ter um lar, sabe? Pra ser sincero, assim, pra não ser tudo um grande drama aqui, as casas que eu morei com amigos ou sozinho, acho que algumas delas eu sentia que era a minha casa, mas ao mesmo tempo tu tá dividindo a casa com outras pessoas, então também é a casa de outras pessoas, então não é completamente a tua casa, sabe? E a vez eu morei uma vez sozinho, sem ninguém, sem amigo, sem, enfim, companheira, qualquer coisa do gênero. E já foi aqui em São Paulo. Eu também não me sentia em casa. Foi provavelmente uma das épocas que eu mais fiquei sozinho. E eu gosto muito de ficar sozinho. Eu acho que faz muito bem ficar sozinho. Mas eu me sentia sozinho. Então, quando eu finalmente tive a minha casa, o meu espaço, casa, a sensação era essa, ela parecia vazia também, sabe? Caramba, né? Parece que a gente nunca tá satisfeito. Isso é meio ruim, na real, né? Mas é isso, eu não sei o que fazer em relação a isso. Não vou chegar em lugar nenhum, provavelmente, porque eu acabei de ter esse pensamento. E aí, conversando com esse amigo sobre isso, ele tava falando que ele voltou lá pra cidade dele, tava conversando com o pai dele, daquela coisa que ele fala, se tudo der errado eu volto pra casa do meu pai, posso ficar morando com ele na cidade que ele nasceu. E aí eu acho que foi nesse ponto que eu fiquei, se tudo der errado na minha vida, eu não vou voltar pra casa, porque ninguém mais tá morando onde era minha casa ou na minha cidade. Minha família tá espalhada pelo Brasil inteiro e eu não tenho esse sentimento com nenhum lugar dos lugares do Brasil inteiro de me sentir em casa, sabe? Enfim, talvez só seja uma grande ânsia de querer e o tédio de possuir, porque eu sinto que há muito tempo eu não tenho esse sentimento de me sentir em casa em algum lugar. E talvez o momento mais próximo que eu tive de ter isso, que foi quando eu morei sozinho, era meio tedioso. Ao mesmo tempo que eu tô pensando que talvez eu tenha misturado um pouco a ideia de tipo lar afetivo, essa coisa, um lugar, uma cidade, confundindo com casa, um apartamento, sabe, espaço. Mas enfim, hoje mais do que nunca estou sendo franco e eu já cansei de usar essa expressão por aqui, mas eu sinto que os pensamentos estão cada vez mais embaralhados. Mas eu fico muito feliz pela receptividade que tá tendo os assuntos que eu tenho trazido aqui, e por algum motivo as pessoas têm gostado, têm mandado mensagem elogiando. Eu fico de verdade muito feliz com isso.
com a pontada de esperança de que talvez não esteja tão confuso assim, né? Porque se as pessoas estão ouvindo, estão gostando, estão mandando mensagem pra eu continuar fazendo, na verdade não significa nada, né? Porque talvez as pessoas também estejam tão confusas e bagunçadas e por algum motivo a gente se encontra nesse lugar. Mas é isso. Pedidos finais. Não se esqueça de se inscrever ou seguir para quem tiver ou no Spotify ou no YouTube. Dá um joinha, que é muito legal. Principalmente os comentários. Comente aí o que você... Se você se sente em casa, se você já passou por esse sentimento, se você segue nessa busca incessante por achar um lugar e chamar de sua casa, ou se você na real tem esse lugar, sei lá, daqui a pouco nunca saiu de casa. E compartilha também. Compartilha com um amigo que tu acha que vai se identificar com essa ideia, com esse pensamento de não se sentir em casa em nenhum lugar. É isso.